Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Mateus, quer dizer Marcos 4, do 35 ao 41. Essa palavra, ela revela exatamente aqueles momentos em que na nossa vida a gente está passando por algo que nos assuste, que nos deixe com medo, que nos apavore e até que nos encha de dúvidas, tristezas e até desconfiança. Os discípulos, eles acompanharam Jesus e ali no barco, Jesus vai para a parte de trás, se deita, põe a sua cabeça numa almofada e aí adormece. Os discípulos, eles estão lá, né, no barco e conversam, né, e o tempo vai passando. E a palavra de Deus, ela nos diz que de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Então, as coisas, elas saíram do normal, do que para os discípulos era, né, do controle da situação ali que eles tinham, digamos assim, né, pelo fato deles conhecerem o mar e serem pescadores. As coisas saíram ali do seu natural e agora o coração deles, a mente deles começou a se entristecer, começou a se desesperar. E eles pensaram: nós vamos morrer. As coisas estão muito difíceis e o que vai acontecer é que a gente não vai sair dessa com vida. Então, eles lembraram de Jesus. Então eles reconheceram a autoridade, o poder de Jesus, né? Eles sabiam da presença de Jesus ali com eles. E aí, eles foram lá atrás de Jesus. Jesus estava lá dormindo e eles reconheceram que Jesus era o socorro, que Jesus era o livramento, que Jesus era a salvação, que Jesus era a proteção deles, que era de Jesus que viria a libertação daquele momento ali em que eles se sentiram presos, né, ao ponto de pensar que morreriam. Então eles vão lá, eles acordam Jesus e aí a palavra de Deus diz: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Imagine que os discípulos, eles estavam vendo, que estavam passando por toda aquela situação e imaginaram: cadê Jesus nesse momento? Será que o mestre não está percebendo que está acontecendo essa tempestade? Será que
O sono dele é tão profundo assim? Será que ele não se importa com a gente? Será que ele vai deixar que a gente morra? E aí, a palavra de Deus continua dizendo: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha só, Jesus estava lá dormindo, os caras foram lá e acordou Jesus. E aí Jesus vai e fala duro com o vento, diz para que o lago ele faça silêncio, que ele fique quieto, né? E assim acontece. E pergunta para os discípulos: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Eu me lembro da palavra de... O Senhor me trouxe a memória aqui agora. A palavra de Pedro e Jesus, quando Jesus vem, né, e os discípulos pensam que é um fantasma, e aí Pedro fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus diz: vem, e Pedro vai e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas acontece que o vento começa a soprar, e aí Pedro começa a prestar atenção naquele vento, naquela força, e tem medo. E por ele ter medo, porque prestou atenção nos ventos e ele tirou o foco de Jesus, ele começa a afundar. E aí Jesus imediatamente, né, rapidamente vai lá, pega Pedro, né, e aí pergunta para ele, né, por que lhe faltou fé, né? Onde é que estava a sua fé? Mas antes disso, né, Pedro grita, né, ele pede, né, Senhor, me socorra, me ajude, né? E aí aqui Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos, né? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até nos ventos e nas ondas? Essa palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra lá no fundo da gente, né? E ela faz uma divisão da nossa alma e do nosso espírito, né? Ela vai na parte mais íntima do nosso ser e ela nos transforma, nos dá a vida dela. Então, assim como os discípulos passaram por esse mesmo problema, assim como os discípulos também tiveram medo, pavor, duvidaram, desconfiaram, né? E talvez até pensassem que morreriam ou desacreditassem de Jesus, porque eles vão até a Jesus, acordá-lo e fala: o Senhor não se importa com isso, a gente vai morrer, o Senhor não se importa com isso. Então, assim como você esteja passando por uma situação, por um momento, por uma crise interna, externa, familiar, no seu trabalho, e você se desespere, você se angustie, você se aflinja, e você procure por Jesus. E você pode até chegar para o Senhor e falar: Senhor, tu não se importas com isso que está acontecendo na minha vida? Essa palavra de Deus, ela é exatamente para você que sente que as coisas elas estão saindo do controle, que elas não estão mais no seu normal. E a palavra de Deus, ela está dizendo assim: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Quando Jesus ele se levanta e quando Jesus ele dá uma ordem, a palavra de Jesus se cumpre. Porque ele mesmo diz que quando ele envia a sua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o que ele a enviou. Ela cumpre o propósito dele, da sua soberana
e da sua grande e perfeita, boa e agradável vontade. Então, creia nisso. Creia que quando você, passando pelo que estiver passando, chegar até Jesus e pedir a Ele que Ele te socorra, que Ele te ajude, Ele vai se levantar e Ele vai dar uma ordem para que esses ventos, essas tempestades, sejam tentações, sejam pecados, sejam medos que você tem dentro de você, sejam fortalezas, sejam crises, isso tudo vai cessar, isso tudo vai acabar. Jesus, Ele vai te libertar. Lembre-se que Ele começou uma boa obra na sua vida, você que é cristão, e Ele vai terminar essa boa obra. Ele vai terminar essa boa obra. Foi pela graça dele e não por nenhuma obra que você tenha feito de bom. E se você ainda não é cristão e você está vendo esse vídeo aqui, eu quero que você entenda, que você compreenda que Jesus te ama. Que Jesus, Ele mesmo se deu, morreu na cruz porque Ele te ama. Foi por amor que Ele fez isso. Tem um versículo na Bíblia que diz claramente, João 3,16, porque Deus amou o mundo, você, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele não faz diferença de pessoa. Ele não tem os especiais. Ele não tem os favoritos. Ele trata tanto os bons como os maus. Como diz a palavra, Jesus, Ele disse que Deus, Ele derrama a chuva sobre os bons e os maus e faz o seu sol brilhar sobre os justos e os injustos. E ainda tem uma palavra que também diz que o Senhor é bom para os maus. Então, se você não aceitou, se você ainda não creu em Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque a palavra de Deus diz isso. E também ela diz que só Deus sabe o dia de amanhã, que nós não sabemos, apesar de que a gente planeje para o nosso futuro, mas só Deus é quem conhece o futuro, só Deus é quem sabe de todas as coisas. Então, essa é a mensagem de Deus que Ele traz para você através da minha vida. Que você possa abrir o seu coração e aceitar esse privilégio de servir a Jesus, de sair das trevas para vir para a sua maravilhosa luz e deixar de viver no pecado, de viver uma vida triste, uma vida vazia e passar a ter um propósito e ver a verdade da realidade de quem você é, de quem Deus é, e saber que você não simplesmente foi criado, nasceu, vive, vai morrer, mas sim que você, antes de ser criado, foi pensado, você foi planejado, você foi amado, você foi desejado, e quando criado, foi feito de uma forma maravilhosa, misteriosa, no ventre da sua mãe. E quando nasceu, foi lhe dado um propósito, uma missão, para que depois de cumprida essa missão, você ir para o lugar que foi preparado para você. A palavra de Deus, ela diz que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu e nem em mente alguma chegou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa muito maravilhosa, muito gloriosa. E o meu pedido é que você não perca essa oportunidade de fazer parte da família de Deus. Em breve Jesus vai voltar e Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. E a morte, ela já não vai existir mais. Nem a dor, nem o pranto, nem o sofrimento. Porque as primeiras coisas passarão. Então é isso. Que Deus abençoe.